pessoal, beleza? Estamos aqui para falar de Sakamoto Days, se eu não me engano, do episódio 8. Mas vamos falar mais depois da abertura. Nerd Clover. Bem, galera, vamos aqui falar logo desse episódio. Se eu não me engano, ele começa na lojinha do Sakamoto, lá onde a filha do Sakamoto tava chorando porque o Shin o Sakamoto sumiram, já que o Sakamoto e o Shin foram atrás da Wu e a Wu foi sequestrada. Chega lá o cara do pássaro, da Yasuki, e ele diz que vai encontrar eles. E eu só fiquei me perguntando essa parte. Ele vai levar a filha do Sakamoto para um local onde tá com um monte de assassino perigoso? O Sakamoto vai espancar esse cara. Então cortamos para a Wu. Na verdade, eu não lembro a ordem desse inicinho, se era com a Wu primeiro e depois desse cara. Eu não tenho certeza, mas vamos nessa assim. A Wu nasce ela conversa com o cara que estava preso ali e ele explica quem ele é, que é o chefe do laboratório e que ele a gente pode dizer que é o pai do Shin. Vamos explicar isso direito. Esse cara, que é o Doutor Asako, eu esqueci o nome dele, vamos chamar só de doutor. Esse doutor é meio que o pai adotivo do Shin, porque o pai biológico do Shin trabalhava aí no labo e abandonou o Shin nele. E ele ficou responsável de cuidar do Shin. E o Shin ficou vivendo lá, sendo cuidado, o pessoal até gostava dele. E o Shin viu que esse doutor estava tentando criar superpoderes e disse: não precisa falar mal dele, ele tá tentando deixar todo mundo feliz, porque o doutor disse que, ó, o que eu tô tentando fazer vai deixar todo mundo feliz. E ele, como criança, acreditou. Só que teve um dia, que enquanto o cara tava vendo que os resultados da pesquisa dele estavam indo bem, o Shin bebeu a poção dele, o líquido ali, um dos experimentos, e ganhou os poderes dele. Então o Shin não nasceu com os poderes. E agora eu fiquei com uma dúvida, se o Shin tiver um filho, esse filho do Shin herdaria os poderes do pai? Cara, seria interessante isso e talvez fiquem mais fortes, dependendo de com quem ele casa, tem um filho. Ó, será interessante ver isso, será interessante. E a Wu se sensibiliza e diz: olha, por que você não conversa com o Shin? Ele gosta da habilidade dele. Tu não precisa ficar com isso, ele não deve se sentir. Eles fogem, no qual tem um dos guardas, graças a Wu, e eles vão atrás do Shin. Daí voltamos pro Shin Sakamoto lutando contra aquele cara. Só que é meio complicado, porque o cara já tem no Sakamoto uma agulha que faz ele atacar o Shin quando o Sakamoto quer atacar o cara. Então, o Sakamoto ataca ele querendo atacar o Shin. Só que ele pode ligar e desligar esse aparelho à vontade e ainda tem as drogas dele que dão super força e velocidade para ele, que dá pressão para os dois. Só que o Sakamoto tem um plano. E esse plano é atacar o Shin, mas o Shin ler os pensamentos dele e desviar. Foi um combo arriscado, porque o Shin tomaria uma surra assim, mas foi de boa. Eles conseguem vencer o cara que não é tão forte assim, e o pessoal do laboratório consegue tirar as agulhas. Eles tentam se desculpar com o Shin, mas o Shin tá de boa, diz que tá bem, e eles vão atrás. Mas o Sakamoto, eles vão atrás da U e de outros membros pra lutar. Mas o Sakamoto avisa: olha, toma cuidado com a ordem. Se eles enfrentassem, por exemplo, 10 de você, um membro seria necessário para acabar com todos, para ver a diferença estrondosa de força. Só que o Sakamoto cai um buraco e o Shin fica separado. Mas nós vemos aquele Kashima, com aquela cabeça de rena dele de novo, e com outros dois caras, mas encontramos aqueles membros da ordem, a Osagiri e o Shi, alguma coisa. Eu ainda não consigo gravar o nome desse cara. Mas eles acabaram com outros membros da organização dele, e Slug, que ele comentou aqui, é uma pessoa. Aquele cara com X provavelmente é o Slug. Então, ele estava errado sobre pensar que o nome da organização era Slug. Não, era uma pessoa. Agora tá certinho. E quando os dois iam querer lutar, a garota Osagiri acaba com os dois. Tem uma personalidade até que interessante, é meio desligada e fofinha ao mesmo tempo. Gostei dessa personagem. E quando o cara tava pra lutar com ele, tirando parte do próprio corpo, ele é basicamente um arsenal vivo, o Sakamoto cai em cima dele, esmagando ele. E eles se encontram, o Sakamoto dá um oi, se apresentam, a Osagi acha que ele parece um ursinho. Só que o cara levanta e diz que o Sakamoto tem alguma ligação com o Zog. Qual ligação? Qual é a parada? Da onde o Sakamoto conhece ele? Só que o Sakamoto parece não entender de quem tá falando e nem saber. Então, ele conhece o Zog talvez por outro nome ou por outra identidade. Interessante. Enquanto o Sakamoto luta,
Os outros dois metem o pé, porque a missão deles é do jogo e não lidar com esse Kashima. Só que a Alcegri pensa que o Sakamoto não é tão forte, mas o cara ali, o Rodrigo, com o martelo, pensa, olha, o Sakamoto agora, que tá enferrujado, fora de forma, pode até ter problema com esse cara, mas eu não consigo ver até hoje ele morrendo, sendo morto, mostrando o nível do Sakamoto. E passamos pro último núcleo, seria do Shin, mas agora ele lutando com aquele cara invisível. E aqui mostra que mesmo o Shin tendo a habilidade de ver mente, se ele não pode ver onde o cara tá, ele ainda tem dificuldade, porque o cara fica invisível e ele tá tendo dificuldade, só escapa dos golpes por um 3. Só que ele tá apanhando. Só que tem uma hora que ele sente os pensamentos do cara que tem o pássaro, o Asuki, e deixa ser esfaqueado pra sujar o cara de sangue. E o cara do Yasuki poder atirar nele, acertando 3 tiros muito bons. Só que fica uma coisa, a gente vê o cara lá. Só que, bem, cadê a filha do Sakamoto? Ele deixou ela na loja? Ou levou ela pra lá? Eu tô realmente curioso pra saber. Tá, onde ela tá agora? O que, que ele fez com ela? Bem, vamos esperar pra ver isso no próximo episódio. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Até mais!